Bem, enquanto as crianças saem, nós abrimos as nossas Bíblias no bom e velho Romanos 12, que nós temos lido esse mês. Então abre aí, Romanos 12. A gente lê hoje a partir do verso 9, tá bom? Eu não sei se você está lembrado, mas a pergunta que nós tentamos responder durante esse mês é a pergunta do Salmo 104, que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. E aí a gente já falou sobre algumas coisas importantíssimas. Deixa eu só voltar as coisas no lugar aqui, senão eu não vou dar conta. Pronto, resolvido. A gente falou sobre a nossa resposta a Deus. Sobre a nossa resposta a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. São 27 anos de organização da nossa igreja, mas são tantas bênçãos e tantas bênçãos que ultrapassam todos esses anos que nós precisamos agradecer a Deus. E a pergunta, como eu disse, é como nós podemos agradecer a Deus. E aí a gente respondeu com Romanos 12, entendendo que nós precisamos nos entregar, nós precisamos renovar a nossa mente, nós precisamos servir. Essas três palavras marcaram muito as nossas duas primeiras reflexões. E hoje, ao ler Romanos 12, a partir do verso 9, eu quero expandir um pouco essa ideia, trabalhando o seguinte: o que eu darei ao Senhor, eu também darei ao meu próximo. Entende? O que eu dou ao Senhor, colocando no presente, para você entender melhor que essa é uma urgência para os dias de hoje. O que eu dou ao Senhor, eu também dou ao próximo. Paulo faz esse movimento. Ele começa falando da nossa relação com Deus, para depois passar a falar da nossa relação com o próximo. Ele já começou a fazer isso nos versículos anteriores, mas ele vai se aprofundar um pouco mais nisso agora. Então vamos ler do 9 ao 21. Falei 20, mas está errado, é o 21. E aí a gente vai falar um pouco sobre esse amor ao próximo, que nós damos a Deus como reconhecimento das suas bênçãos sobre nós. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça, ou sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Até aqui. Vamos orar? Senhor, fala aos nossos corações. Nós queremos te agradecer. E nós queremos te agradecer entregando tudo o que nós temos em resposta à sua palavra. Portanto, que sua palavra fale a nós e que nós sejamos edificados por ela, Pai. Que as palavras dos meus lábios, meditar do meu coração, sejam agradáveis a Ti, porque o Senhor é a nossa rocha e o nosso Redentor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. A gente sempre teve, na história do cristianismo, uma dificuldade muito grande, que é de tornar palpável o amor que a gente sente por Deus. Como é que a gente expressa isso? A gente expressa isso em palavras, a gente expressa isso em atitudes, a gente expressa isso no momento do dízimo, a gente expressa isso nas orações, a gente expressa vindo aqui, a gente expressa obedecendo a palavra de Deus.
Mas, de novo, isso tudo é algo que nos leva para o campo da individualidade, porque isso é o que cada um faz diante de Deus. E quando eu digo que a gente sempre teve dificuldade em expressar o nosso amor por Deus, eu digo à luz de, por exemplo, 1 João, quando o autor da carta escreve à igreja dizendo assim, olha, não tem como eu amar o Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o irmão a quem eu vejo. E o que João está ensinando ali é justamente o fato de que o amor a Deus na Bíblia é conjugado com amor ao irmão. E que não dá para a gente dar ao Senhor sem a gente dar ao irmão. Não dá para a gente dizer que se entrega a Deus sem a gente se entregar ao irmão. Não dá para a gente dizer que a nossa mente tem sido renovada pela palavra de Deus, se essa mente renovada pela palavra de Deus não nos leva ao irmão. Não dá para a gente servir a casa de Deus sem servir o corpo de Cristo que são, ou que, perdão, é, melhor dizendo, porque o corpo é um só, composto pelos nossos irmãos. E é exatamente por isso que quando a gente diz o que nós daremos a Deus por todos os benefícios que Ele tem dado a nós, nós também podemos nos perguntar o que nós daremos aos nossos irmãos como consequência da nossa resposta ao amor de Deus. Entende? E é por isso que nessa perspectiva, enquanto nós refletimos como é que nós podemos crescer em resposta ao amor de Deus, como é que nós podemos agradecer e então crescer, a gente precisa passar pelo aspecto do amor fraternal, pelo aspecto do amor uns aos outros, como o texto vai dizer em alguns momentos. Esse aspecto do amor que é concreto e coletivo, ainda que não seja coletivista. Só um parêntese, né? Para a gente entender um pouco disso. Que esse é um perigo dos dias de hoje. O que é coletivo? É essa ideia de que eu não consigo amar a Deus sem pertencer a uma igreja. Que eu não consigo amar a Deus sem frequentar um culto. Essa ideia de que é impossível participar de um culto público sentado no sofá da minha casa assistindo pela televisão. Aquilo ali é assistir a um culto que está sendo transmitido por algum motivo, porque eu não fui à igreja, porque alguma coisa aconteceu, então eu posso assistir aquele culto naquele domingo por causa disso. Mas não dá para eu me tornar membro da igreja, participar de Santa Ceia, ter comunhão com os meus irmãos, conversando com as pessoas por chat de YouTube ou qualquer coisa assim. Porque há um aspecto coletivo na vida cristã que é chamado igreja, e um aspecto indispensável. Que não é o coletivismo do nosso tempo, que é esse negócio dos grupos minoritários que têm direitos e não sei o que lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa se livrar dessas ciladas. Ainda que a gente não possa e não deva perder de vista o aspecto coletivo do cristianismo. Pastor, mas como assim? Por exemplo, às vezes a gente entra na cilada do coletivismo, quando na internet a gente entra numa discussão sobre a existência ou não do que eles estão chamando de cristofobia. Porque nós estamos sofrendo cristofobia. Deixa eu explicar um negócio para você. O grupo cristão não é esse grupo politicamente organizado que sofre por causa da perseguição do mundo, e aí eles estão sofrendo, fobia na sociedade. Não, esquece isso. Isso aí é uma realidade ideológica moderna. O cristianismo e a igreja é esse coletivo que sempre sofreu pelo nome de Cristo e nunca se preocupou em dar nome para isso, desde que Cristo seja glorificado. Sempre foi perseguido por pregar o evangelho e nunca se preocupou com as consequências disso, desde que o nome de Cristo fosse conhecido. Mas me parece que a gente quer entrar nessa onda do coletivismo. E aí tem e não estou dizendo que não tem, tá? Tem o racismo e tem a cristofobia, por exemplo. E aí a gente se enclausura num canto e diz assim, coitadinhos de nós. Nós não somos coitados. Nós não somos pequenos, nem vamos nos apequenar. A palavra do Evangelho é a mais poderosa palavra de todo o mundo. E se nós sofrermos perseguição por pregarmos a Cristo,
que soframos. Esqueça o nome disso. Isso se chama escândalo do Evangelho. Entendeu? Então volta para cá. Olha para dentro. Nós somos um coletivo, uma comunidade. E expressamos o nosso amor a Deus, amando uns aos outros. O que acontece de lá para fora, a gente não se preocupa com o nome, desde que o nome de Cristo seja glorificado. Entendeu a diferença? Esquece aquilo, volta para cá. E agora vamos pensar nisso. O que sustenta o coletivo? Segundo o texto, o amor. O que sustenta a comunhão? Segundo o texto, o amor. E qual que é o problema disso? O problema disso é que hoje a gente define o amor em termos platônicos, em termos românticos, e quando eu digo romântico é desses romances que surgem em 1800 e alguma coisa, e depois vão se desenvolvendo, cheio de ideias psicologizadas, cheio de sentimentos, e a gente pensa que o amor é esse sentimento que vem a partir das borboletas que flutuam no meu estômago e então explodem no peito, com uma força tal que me leva a abraçar cada um de vocês. Sabe qual que é o problema dessa definição de amor? Tem dia que essas mesmas borboletas explodem no meu peito e elas não me levam a amar cada um de vocês. Elas me levam a querer fazer outra coisa, para ser bem bondoso. Porque os nossos sentimentos, eles são, não diria nem enganosos, mas eles são expressão autêntica da nossa situação, ou da nossa condição caída. A gente deveria sentir vontade de amar o tempo todo, mas a gente não sente isso. Para exemplificar isso, John Piper, Carson e Timothy Keller estavam conversando numa entrevista, e aí eles perguntam um para o outro: você já sentiu vontade de separar de sua esposa? Alguns de vocês já ouviram essa história comigo. E aí eu acho que o Carson levanta e responde assim: em divórcio eu nunca pensei, mas em homicídio algumas vezes. Porque o que ele está tentando mostrar nessa fala não é que ele matou a esposa, mas que ele teve vontade de matar a esposa algumas vezes durante os seus 40, 50 anos de casado. E aí, se você acha que você nunca teve essa vontade, por favor, me diz, levanta a mão, nós vamos fazer um quadro para você botar aqui na parede. Porque, meus irmãos, os nossos sentimentos são assim. E se o amor baseasse-se num sentimento, como Platão o descreve, idealizado, ou como o romantismo, que remonta, ou recorda Platão, o descreve cheio de psicologizações e sentimentos complexos, meu Deus, nós nunca nos amaríamos. Porque a verdade é que tem dia que nós não temos vontade de nos amar mesmo, não. Tem dia que quando pisam no nosso calo, a gente tem vontade de fazer outra coisa. Tem dia que a gente chega aqui na igreja sentindo o desejo de não cantar aquelas músicas do tipo, como é precioso, irmão. E aí o pastor começa, né? E aí, agora olha para o lado. Eu não vou olhar. Estar bem junto a ti. Agora abraça. Né? E a gente enfia a mão no bolso, olha para baixo, porque a gente não está no dia. Porque se a gente fosse guiado pelos nossos sentimentos, esse seria o caos estabelecido dentro da igreja. Se a gente fosse guiado pelas nossas decepções, meus irmãos, agora aprofundando um pouco mais isso, a gente também não amaria, sabe por quê? Porque a igreja é feita de pecadores. E pecadores falham com as pessoas que eles mais amam. Se a gente fosse amar baseado na performance do outro, meu Deus, a Marina não estaria mais comigo, porque o quanto que eu erro com ela. E aí a gente ama porque a pessoa me faz bem, né? Que é muito, de novo, dessa ideia moderna da autoajuda. Você tem que amar quem te faz bem. A gente leu ali, né? O que a gente tem que fazer com os inimigos. E aí a gente fica nessa. Ah, pastor, e aí eu vou cutucar você um pouquinho agora, tá? Eu amo. Eu até já perdoei. Mas não me peça para conversar com aquela pessoa agora. Eu amo, pastor. Mas ela lá no cantinho dela e eu aqui no meu cantinho.
Deixa eu repetir a ênfase do meu sermão, que nós damos a Deus, nós damos ao outro, ou nós não damos a ninguém. Não tem como eu amar o Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o irmão a quem eu vejo. Agora, qual é o amor cristão? 3 pontos rápidos, para a gente entender um pouco disso. Em primeiro lugar, o amor cristão é uma questão de caráter. O texto diz, versículo 9, o amor seja sem hipocrisia. E aqui a gente tem um problema de tradução de novo. O grego, Novo Testamento é grego. Ele está no particípio e não no imperativo. É como se a gente lesse detestando o mal e apegando-vos ao bem. Como é que o amor se torna um amor sem hipocrisia? 2 pontos. Quando a gente detesta o mal e se apega ao bem. Bem e mal são questões morais. E moralidade tem a ver com o nosso caráter. Amor é uma questão de caráter. E caráter é uma questão de discipulado. Porque o que é o discipulado? Discipulado é ter o caráter de Cristo forjado sobre a minha vida. O que é caráter? Da onde vem essa palavra? Eu não sei se você se lembra disso, né? Mas quando o Twitter, que já não chama mais Twitter, chama X ou X, foi lançado, a lógica do Twitter é você pode digitar até 144 ou 140 caracteres. 140 letrinhas. Por que ele está usando essa palavra? Porque antigamente a gente tinha entalhados os caracteres. E esses caracteres entalhados com uma forma definida, então eles eram marcados em algum lugar. O que é o caráter? O caráter é essa forma definida para nós de Cristo, com a qual nós fomos marcados, e que define muito bem para nós o que é bom e o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que deseja-se que nós façamos e o que não é desejável que nós façamos. Amar é uma questão de caráter. Não é uma questão de sentimento, não é uma questão de vontade, não é uma questão de circunstância. Amar é uma decisão moral. Amar é o certo quando? Sempre. E não quando eu sinto vontade de amar, apenas. E não quando a pessoa a quem eu amo é agradável comigo. E não quando a pessoa a quem eu amo nunca fez nada contra mim. Eu não estou dispensado de amar essa pessoa se ela me persegue por ser cristão. Nem estou dispensado de amá-la se eu, de uma maneira ou de outra, deixar de sentir vontade de amá-la no meu coração. Amor é uma questão de caráter. E a gente ama sem falsidade, escolhendo fazer o bem ao detestar o mal. Isso muda muita coisa, não muda? Porque às vezes a gente acha que a nossa falta de capacidade de amar, ela vem da nossa personalidade. Não, eu fui criado assim. Não, porque eu tive um trauma que me marcou dessa maneira. E aí, assim, personalidade a gente não muda mesmo, né? Tem gente que é mais extrovertido, tem gente que é mais tímida, tem gente que fala mais, tem gente que fala menos, tem gente que foi criada assim, tem gente que foi criada assado. A gente não consegue mudar a personalidade. A gente nasceu assim, cresceu assim, de repente a gente entende uma coisa ou outra, até evita certos vícios, mas a gente não muda quem a gente é como personalidade. Mas o caráter, ele pode ser forjado. E se o amor é uma questão de caráter, então nós não temos desculpas para escolher não amar. Não existe essa questão do tipo, nós estamos nos separando porque o amor acabou. Porque o amor não acaba. O amor é a escolha de continuar fazendo bem, mesmo quando não existe o sentimento
tão à flor da pele. Não existe essa desculpa de eu não sento do lado do meu irmão porque eu não sinto vontade de sentar, logo eu não sinto vontade de amá-lo. Não, porque o amor não é uma questão de sentimento. O amor é uma questão de caráter. E se a gente ama, a gente faz o certo. Se a gente não ama, a gente faz o errado. Entendeu? Simples assim, preto no branco. E aí Jesus simplifica muito as coisas, né? É simples. Mas ele também está dificultando muitas coisas. Porque se o amor é uma questão de caráter, qual é a escolha do cristão que quer glorificar a Deus? Amar. Ah, mas eu não sinto vontade. Ame mesmo assim. Ah, mas eu sinto que o amor acabou. Ame mesmo assim. Ah, mas eu não sinto vontade, não vejo condições de perdoar. Ame e perdoe mesmo assim. Porque o perdão é outra questão de caráter. Ah, mas aquela pessoa fez isso para mim. Ame mesmo assim. Ah, mas ele me persegue. Ame mesmo assim. E assim nós damos aos outros aquilo que nós também damos a Deus. Entendendo, em primeiro lugar, meus irmãos, que amar é uma questão de caráter. É escolher entre o bem e o mal. É detestar o mal, apegando-nos ao bem. Sem hipocrisia. Sem dissimulação. Sem mentiras. Em segundo lugar, e a gente lê o verso 10, o amor é uma questão outro-centrada, e eu vou explicar isso. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A ordem é a mesma, né? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. A cordialidade aqui não é educação, tá? A cordialidade é aquela ideia do ter um amor profundamente enraizado dentro de nós. Ter um amor que diz respeito àquilo que nós carregamos agora, porque nós decidimos amar como uma questão de caráter, para dentro das nossas entranhas, e aí a gente ama, sem fingimento, com amor fraternal. E aí fraternal também é uma palavra que perdeu sua força, né? Mas como é que um irmão ama o outro? Assim, ó. Paulo acabou de dizer que nós somos membros uns dos outros. Agora ele está dizendo, amem com amor fraternal, de uma maneira que não se pode dividir. Vocês não têm escolha, vocês têm que se amar. Vocês não têm escolha de separar, vocês não têm escolha de viver sozinhos. Vocês não têm a escolha de cada um seguir o seu caminho. Vocês são colocados ali, ó, uns diante dos outros, uns ligados aos outros. E agora vocês têm que dar um jeito de aprender a se amar e dividir esse amor de maneira cordial. Ok? Agora, como é que a gente faz isso? Preferindo-vos em honra uns aos outros. Como é que eu demonstro e vivo amor pela Marina? Pensando na Marina antes de pensar em mim. Honrando a Marina antes de buscar a minha própria honra. Falando bem da Marina antes de usar a Marina para demonstrar como eu sou bom. Como é que a gente aplica isso aqui dentro da igreja? Se você não sabe, a Marina é minha esposa, tá? Da mesma maneira. É que tem visitante hoje aí, tem que explicar, que esqueci disso. Desculpa. Como é que a gente ama os nossos irmãos dentro da igreja? Da mesma maneira. Eu penso neles antes de pensar em mim. Eu prefiro dar a eles o melhor lugar do que sentar no melhor lugar. Eu prefiro vê-los louvando e buscando a Deus do que eu louvar e buscar a Deus. Eu explico, tá bom? Se eu tiver que escolher entre ajudar a Marina com a Clarinha daqui a alguns meses e, de alguma maneira, revezar com ela, então ela assiste um culto, eu assisto outro, ou assistir todos os cultos, de repente é melhor considerar a possibilidade de permitir que a Marina assista um culto ou outro, né? Tô de cara de pau pedindo, vocês vão precisar ajudar minha esposa nesse sentido. Assim como vocês ajudam tantas outras pessoas, isso é uma benção. Mas perceba, de repente a gente foi tomado por um sentimento moderno, que é aquele que diz que a gente precisa pensar primeiro na gente, para depois pensar no outro.
O amor não é uma questão de ordem. O amor é uma questão de prioridade. Eu me amo? Me amo. Mas eu priorizo o outro. Eu vou deixar de assistir culto para o outro assistir? Não. Mas se o outro já tá sem assistir há não sei quanto tempo, porque está lá servindo em tal ministério e não tem quem o substitua, por que não pensar em ajudar ele, dividir, e a cada 15 dias um assiste um culto? Ah, não, pastor, o problema é dele. Ah, não, pastor, azar dele, ele que quer fazer desse jeito, se ele quisesse, ele pedir ajuda. O amor é uma questão outro-centrada e ele acontece quando nós tiramos os olhos do nosso próprio umbigo e passamos a olhar para os nossos irmãos. Quando nós tiramos os olhos do espelho e passamos a olhar para o mundo que há diante de nós ou atrás do espelho. De repente, as coisas ganham cores, as coisas ganham vida, as coisas ganham nuances e complexidades que nós nunca imaginávamos que ela teria. A igreja fica mais rica, a igreja fica mais bela, a igreja fica mais viva, simplesmente porque eu deixei de considerar a mim e eu passei a considerar os meus irmãos, por amá-los, por entendê-los. E aí, de repente, aquela pessoa que no fim do culto passou correndo, pisou no meu pé e nem deu tchau para mim, e que em outro momento eu me ofenderia, porque, meu Deus, você viu que falta de educação, precisa ser considerada, porque de repente ela saiu correndo, porque o telefone dela tocou, alguma coisa está acontecendo com ela, e ela está passando por problemas e precisa de minha oração. E ao invés de dizer para ela, olha fulaninha, ou olha fulaninho, por que você me tratou assim? Eu vou dizer para ela, está acontecendo alguma coisa, eu posso orar por você? Porque eu simplesmente deixei de me considerar na frente dos outros, eu passei a considerar os outros na frente de mim. Ou na minha frente, melhor dizendo. O amor é uma questão outro-centrada. Ah, pastor, mas eu não admito que me tratem assim. A gente, às vezes, precisa aprender a apanhar. Às vezes, a gente precisa aprender a dar um passo atrás e deixar a pessoa soltar tudo que está ali dentro para a gente depois dizer, então, como é que eu posso te ajudar? Mas eu não admito, porque você está pensando em você, não no outro. Mas eu não aceito. Você está pensando em você e continua pensando em você e não no outro. Mas eu nunca passei por isso na minha casa. Pois é, mas de repente Deus está querendo que você passe aqui para aprender uma coisa nova. Olha só que legal. Enquanto a gente não aprender a pensar no outro antes da gente, os nossos casamentos continuarão sendo uma queda de braço constante. Um puxando, ou um cabo de guerra pode ser também, né? Um puxando para o lado e o outro puxando para o outro. Um fazendo força para cá, o outro fazendo força para lá. Enquanto a gente não continuar ou aprender a pensar nos outros, a criação dos nossos filhos vai acontecer da mesma maneira. A vida aqui na igreja vai acontecer da mesma maneira. E a gente não vai estar dando para Deus esse amor que pensa menos na gente, mais no outro, que Deus merece receber da gente. Entendeu? Porque o amor é uma questão de caráter. E o amor é uma questão outro-centrada. Mas, para terminar, o amor é também uma questão de atitude. Do verso 11 até o verso de número 16, a gente lê assim: no zelo, não sejais remissos, mas sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O zelo, o que é o zelo? É o cuidado. E ele está dizendo, não sejam relapsos, remissos, omissos. Sejam fervorosos de espírito, dedicados, intensos, servindo a quem? Pastor, eu não consigo servir o fulaninho que me ofendeu. Que bom, o texto está te chamando a servir quem? Ao Senhor, não o fulaninho. Aí o negócio fica bom, né? Amar é questão de atitude. Pastor, não consigo amar. Ama mesmo assim, porque amar é atitude. A gente ama servindo, a gente ama cuidando, a gente ama zelando. E ama zelando mesmo quando a gente não sente vontade de zelar, porque ao zelar pelo irmão, eu estou servindo ao Senhor. A gente serve ao Senhor amando as pessoas. A gente serve ao Senhor cuidando das pessoas. Então essa é a nossa disposição, quando a gente tem a atitude de amar. Qual é a disposição? Nós desejamos servir ao Senhor. Agora, qual é a nossa motivação para amarmos? Verso 12.
regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverante. Pastor, mas eu não tenho motivo para amar essa pessoa. Você tem 3 agora. Primeiro, você precisa ser alegre na esperança que você tem. Qual é a esperança? No céu. Olha que bênção. Quando você chegar no céu, essa pessoa que hoje é difícil de amar aqui dentro da igreja, né? Você vai chegar lá no céu e, para sua surpresa, quem que vai estar lá do seu ladinho? Essa pessoa. Olha que esperança maravilhosa. E a esperança completa é a seguinte: lá, a gente cantou, a gente vai ser livre do pecado. E aí a gente vai amar de maneira pura e perfeita. Eu não consigo, consegue, olha só, não tem motivo, tem, primeiro. Segundo motivo, olha só qual é. Paciência na tribulação. E aqui Paulo está referindo a, por exemplo, Romanos 5, quando ele diz: a tribulação produz paciência, a paciência produz perseverança, a perseverança produz esperança. E a esperança não falha, porque o amor de Deus é derramado sobre os nossos corações pelo Espírito Santo. É a mesma ideia que ele está recobrando aqui, dizendo: olha, está difícil de amar, é difícil amar, é atribulado o amor, ok. Seja paciente, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O amor, ele é capaz de transformar relações. Se a gente tem um amor consistente, sólido e constante, como chama, a resistência cai. Cai muito mais rápido do que com grito. A gente, às vezes, costuma entrar nessas brigas para ver quem fala mais alto, para ver quem tem mais força, para ver quem manda mais. O amor é capaz de, na sua paciência, destruir tribulações e adversidades. Amar é uma questão de atitude, e a motivação para isso é que, quando a gente tem paciência no nosso amor, as coisas se resolvem muito mais rápido. Perseverantes na oração. Então, eu amo, porque ao amar eu sirvo ao Senhor. Os motivos são a esperança, a paciência e a perseverança. E agora o modus operandi. Continuamos a ler. Verso 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Está vendo? Está claro. O amor é uma atitude. Ele faz uma lista de coisas que a gente pode fazer para demonstrar que a gente ama. Ele faz uma lista de coisas que a gente deve fazer para demonstrar que a gente ama. Ah, mas eu não sinto vontade. Mas você consegue fazer isso, não consegue? Você consegue abençoar o que te persegue. Você consegue se alegrar com ele. Você consegue chorar. É difícil, mas você consegue. Não é fácil, mas dá para fazer. Dar o braço a torcer é uma das coisas mais difíceis que nós temos a fazer, mas também das coisas mais importantes. Porque o amor é uma questão de atitude. E nós não conseguimos amar sem agir de acordo com o nosso amor. O amor é uma questão de caráter, o amor é uma questão outro-centrada, o amor é uma questão de atitude. E, concluindo, o amor é uma questão espiritual. Do verso 16 até o final. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis perdão a ninguém mal por mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, e não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. 3 considerações rápidas. Primeiro, tende em vós o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. A gente já falou disso
quando a gente falou em pensar no outro e considerar o outro com maior honra do que a gente mesmo. Mas agora o que ele está dizendo é um pouco diferente, porque agora ele está dizendo assim: quando vocês olharem para vocês, não olhem para vocês cheios de orgulho, mas olhem para vocês com humildade. Onde é que a gente encontra essa humildade como cristão? Na cruz de Cristo. Então, quando eu olho para mim, eu falo assim, tá vendo? O Eduardo fez isso para mim, ele feriu o meu ego, ele machucou o meu orgulho, e agora eu vou retrucar ele. Não. Sabe por quê? Porque quando eu olho para mim, eu penso que hoje eu tenho com o Eduardo uma relação que me foi dada por Cristo. Eu não merecia essa relação. Eu estava morto nos meus delitos e pecados. Eu estava morto em tudo aquilo que eu experimentava longe de Jesus. E Deus me alcançou. Deus me resgatou. Em Cristo Jesus, Deus me salvou e Ele me deu vida. E agora eu tenho tudo aquilo que eu não mereço, mas que graciosamente eu recebi de Cristo. O que é a ofensa que o Eduardo fez contra mim diante de todas as ofensas que eu fiz a Cristo? Lembra daquele texto? De graça vocês receberam, de graça vocês dão. Lembra daquela outra parábola do homem que foi perdoado numa grande quantia de dinheiro e saiu da prisão porque estava preso por causa da dívida, encontrou-se na esquina com alguém que o devia uma quantidade pequena do mesmo dinheiro, e o colocou na parede, e o denunciou às autoridades, porque aquele homem o devia. E aí Jesus conta essa história para dizer o que para a gente? Olha, nós devíamos algo que a gente não tinha condição de pagar, e agora nós cobramos dos outros coisas tão pequenas, por orgulho, vaidade. Porque o que nos falta é humildade. Ah, mas você lembra do que você me fez há 5.000 anos atrás? Você lembra lá quando no dia que eu estava chegando nessa igreja, você pisou no meu pé? Você lembra do que você falou para mim? Você lembra do que você fez para mim? E a gente está aqui cobrando dívidas tão insignificantes, quando a maior dívida que nós tínhamos com Deus e éramos incapazes de pagar, foi paga por Cristo Jesus e perdoada por Deus a nós. Amar é uma questão espiritual. E só ama de verdade quem entende o perdão e o amor que recebeu de Cristo. De graça vocês receberam, de graça vocês dão. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Segundo ponto que eu quero destacar, no que depender de vós. Ou no quanto depender de vós. Eu estou só achando o versículo aqui, melhor procurar, né? Versículo 18. Tende paz com todos os homens. Que paz que é essa? Que paz que é essa? Em outro ponto, Paulo vai dizer que a paz que tem que habitar o nosso coração é a paz que excede todo entendimento. O que nos pode levar a entender que a paz que Paulo deseja que a gente vive em Romanos é a mesma paz, ou a paz da mesma natureza, que é essa paz que não é resultado do fim da guerra, mas é a paz que é resultado de quem tem a consciência tranquila diante de Deus. Vou explicar. Estou brigando com a Marina, e tem 2 jeitos da gente ter paz lá em casa. Primeiro jeito, eu venço a batalha, mostro para ela quem manda, e ela fica bem quietinha. Gostou desse jeito? Também não. Mas geralmente é assim que a gente quer ter paz. A gente quer entrar nas brigas, ganhar as brigas e declarar a paz porque a gente ganhou. Qual é a segunda maneira que a gente pode ter paz? Eu chegar para a Marina e dizer assim, Marina, olha só, nós estamos brigando aqui já faz um tempo e nós 2 erramos, né? Mas eu quero dizer o seguinte, no que eu te fiz de errado, que é isso, você me perdoa? E a Marina vai dizer, eu te perdoo. E de repente ela ainda pode dizer assim, olha só, João, e eu também te fiz isso. Você me perdoa? Eu vou dizer, eu te perdoo. A pergunta é, quem venceu a guerra? Ninguém. A guerra acabou? Sim.
a gente tem paz que excede todo entendimento. Porque a gente foi perdoado um pelo outro. E a gente também foi perdoado por Deus. Que tipo de paz você quer construir? Você quer vencer a guerra e ter paz, ou você quer pedir perdão e ter paz? Ah, pastor, mas eu vou pedir perdão e ele vai fazer o quê? Você está indo para a guerra, tá bom? Deixa as armas de lado. Tirou as armas? Vai lá, sem arma, sem pedra na mão, sem nada, baixa a cabeça, fala assim, olha, a minha parte é te pedir perdão por causa disso, disso e disso. Me perdoa? Perdoa. E aí não adianta ficar bravo se a outra parte disser assim, olha, está perdoado. Ok. Mas ele não vai pedir perdão também? Vou ler de novo o texto. Quanto depender de vós. Tem de paz com todos. O perdão que o outro vai te dar depende dele, não de você. O perdão que o outro vai te pedir depende dele, não de você. Você já largou as armas. Você já deixou as pedras. Você já se humilhou. E você já pediu perdão. Para você a guerra acabou. Se a pessoa quer continuar guerreando, é um problema dela. Amar é uma questão espiritual. Porque só perdoa quem foi perdoado. Só tem paz, essa paz, quem se encontra com Cristo. Terceiro, e aí eu termino. A respeito da vingança. O texto diz, não vingueis vós mesmos. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Eu não sei se você sabe disso, mas o resumo dos mandamentos, ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo, ele encontra raiz, a segunda parte, em Levítico 19:18. E o texto de Levítico 19:18 diz assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então Jesus não inventou nada, sabia? Jesus estava só citando um texto do Antigo Testamento que diz o seguinte, interrompa o ciclo do ódio, da violência, da força desproporcional com o amor. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5. Se alguém te bater na face direita, você oferece a esquerda. Se um ladrão te parar no caminho e te pedir a blusa, você vai dar a blusa e a camiseta. Se um soldado romano, para abusar da sua autoridade, te pedir para andar com ele 1 milha, você vai andar 2. Interrompa o ciclo da violência com o amor. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Como é que a gente entende isso? Entende a ideia do alto amor para que a gente possa amar? Não. Entende a ideia que Jesus vai resumir lá em Mateus 7. Da maneira como vocês esperam que os homens te tratem, vocês devem tratá-los. Amar é uma questão espiritual. Porque quando a gente ama os nossos inimigos, a gente também está confiando que o nosso Deus tem olhado para as nossas aflições e tem visto cada uma delas. Nós estamos confiando que Deus tem visto cada uma das nossas lutas e a nossa obediência acima de todas as coisas. Eu quero terminar. E eu quero terminar te convidando a amar o seu irmão como um presente que nós podemos dar a Deus por esses 27 anos de bênção. Sermos uma igreja conhecida pelo seu amor. Pelo seu amor para uns para com os outros, e não pelo seu amor para com o mundo. Porque em João capítulo 13, Jesus diz, nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, no fato de que vocês amam uns aos outros. Você quer dar um presente para Deus? Eu lembro da minha avó me dizendo isso toda vez que ela fazia aniversário. E eu, adolescente, sem dinheiro nenhum para comprar presente para ela, chegava e falava assim, mãe, o que a senhora quer de presente? Meu avô fazia a mesma coisa. Ela falava assim, eu quero amor e respeito. Se a gente hoje perguntasse para Deus, Deus, o que o Senhor quer que a gente te dê? Por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Eu quero amor para com os irmãos.
Eu quero amor para com os irmãos. É isso que a gente pode fazer para Deus. Amar os nossos irmãos. Eu vou repetir. É isso que a gente pode fazer para Deus. Porque, de fato, muitas vezes, por causa do pecado, os nossos irmãos não merecem. Os nossos cônjuges não merecem. Os nossos filhos não merecem. Mas como é que a gente vive diante de Deus, respondendo a tanto amor? Por amor a Deus, amando. Por amor a Deus, servindo. Por amor a Deus, praticando. Por amor a Deus, exercitando o amor que Ele nos deu para com os nossos irmãos. Aí eu quero terminar repetindo para você. Amar é uma questão de caráter. Quem ama, faz o bem. Quem não ama, faz o mal. Quem ama, faz o certo. Quem não ama, faz o errado. Quem ama, imita Cristo. Quem não ama, está longe dele. Amar, em segundo lugar, é uma questão de pensar mais no outro do que em você mesmo. De considerar o outro com mais honra do que a você mesmo. De colocar as necessidades dos outros em primeiro lugar. Não esquecendo de você para sempre. Mas entendendo que você não é tão importante assim. Amar é uma questão prática. E não tem como a gente amar se a gente não servir. Não tem como a gente amar se a gente não abençoar. Não tem como a gente amar se a gente não abraçar. Não tem como a gente amar se a gente não acolher. Amar é uma questão espiritual. E não tem como a gente amar se a gente não pedir a Cristo ajuda diária para conseguir amar os nossos irmãos. E é isso que eu quero fazer agora com você. Vamos juntos? Então feche seus olhos. Senhor, nós não conseguimos esse amor. Nós estamos longe dele, Senhor. Nós somos tão falhos, tão fracos, tão débeis no nosso amor, Deus. Dentro da nossa casa, com os nossos cônjuges, Deus. Eu sou o primeiro, eu sou falho com Marina, eu sou falho com a Nina, eu sou falho com minha avó. Nós somos tão falhos, Deus. Somos falhos uns com os outros aqui nesse lugar. Mas, Pai, nós entendemos que o Senhor hoje nos convida a amar como expressão do nosso caráter que está sendo forjado em Cristo Jesus. E por imitarmos a Cristo Jesus, nós desejamos amar os nossos irmãos, amar o nosso cônjuge, amar os nossos filhos, amar a nossa família, amar a nossa igreja, amar aqueles que o Senhor tem dado a nós. Oh, Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos. Pelo Teu Santo Espírito a amar, como o Senhor deseja que nós amemos. Ajuda-nos, Deus, a considerar o outro, os outros, mais importantes do que a nós mesmos. Não que nós não sejamos importantes, mas nesse lugar há uma questão de prioridade, e as necessidades dos outros precisam ser vistas por nós. Abra os nossos olhos, Deus, levanta a nossa cabeça, tira, Deus, os nossos olhos do nosso próprio umbigo, livra-nos, Deus, de ficarmos olhando apenas para as nossas necessidades e leva-nos às necessidades dos nossos irmãos, Pai. Dá-nos, Deus, sensibilidade. Dá-nos, Deus, atenção dobrada e redobrada para com os nossos, Pai. Ajuda-nos, Deus, a fazer as perguntas certas na hora certa, a ter as palavras certas na hora certa. E mesmo quando isso não acontecer, Deus, ajuda-nos a entender a situação e as necessidades dos nossos próximos. Oh, Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a praticar esse amor. Ajuda-nos, Deus, a buscar, experimentar esse amor a cada dia, nas nossas atitudes, nos nossos ministérios, Pai, em nome de Jesus, em cada palavra que a gente fala, em cada atitude de bênção que a gente tem, Deus, em nome de Jesus, em cada perdão que a gente dá, que esse amor seja experimentado por nós na prática, e por fim, Deus, em Cristo Jesus, nos ajude a amar de fato, de maneira espiritual, Pai. Imitando a Cristo, perdoando como fomos perdoados, amando como fomos amados, interrompendo esse ciclo de violência com o perdão e o amor. Em nome de Jesus, Pai. Nós estamos clamando a Sua presença e a Sua bênção, porque nós não conseguimos sozinhos. E precisamos de Ti. Queremos dar aos nossos irmãos o mesmo presente que damos a Ti. Queremos amá-los como amamos o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações ternas do Espírito Santo estejam sobre vocês. E sobre vocês permaneçam hoje e sempre. Amém e amém. 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 Muito bem, muito bem. Alguns avisos rápidos, mais importantes. Antes de tudo, preciso dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Primeiro ao Renato, que é um amigo querido já, tem vindo às quintas-feiras no nosso estudo bíblico e hoje nos dá o prazer da sua presença. Deus abençoe, Renato, seja muito bem-vindo. Renato é um irmão querido lá da Piba e hoje vem nos visitar. Muito bom ter você com a gente, muito bom. Deus abençoe. Também a Bianca, que está com a Dona Maria e os filhos. É isso mesmo, Bianca, seja muito bem-vinda. Deus abençoe você, Dona Maria e o esposo, né? Que são lá amigos da Dona Célia e do seu Luiz, já são amigos da gente também. Que bênção, né, Dona Célia? Que bênção, seu Luiz. A família vindo toda. Deus abençoe, Bianca. Seja muito bem-vinda. E que Deus te mantenha aqui com a gente. Volta mais vezes e você se sinta em casa, amada, abraçada por cada um de nós, viu? Seja muito bem-vinda. E também a Eliana. Eliana, onde é que você está, minha irmã? Deus abençoe. Ela veio com a Yessa e o Yuri, que estão ali do ladinho, são os filhos dela. Deus abençoe muito, sejam muito bem-vindos. A gente quer dizer que a gente está muito feliz em ter vocês aqui também. Tá bom? Voltem sempre que puderem. Alguns avisos importantes. Vou começar de um que está mais longe. Dia 9 de setembro, às 7 horas da noite, é um sábado, nós vamos comemorar os 28 anos da nossa UPH. Então, nós vamos ter um culto promovido pelos nossos homens para toda a igreja. Vocês estão convidados. Guarde essa data, 9 de setembro, tá bom? Qual que é a data que eu pedi para vocês guardarem? Muito bem, porque no 9 de setembro nós também vamos ter uma segunda programação importante, com os líderes da igreja. Então, você é presidente ou faz parte da diretoria de alguma sociedade interna, você é conselheiro ou líder de um departamento que não tem diretoria, você está convocado para uma reunião de oração às 9 da manhã aqui na igreja, tá bom? Nós vamos começar a ter reuniões de oração da liderança da igreja. Vamos estudar juntos a frequência, se uma vez por mês, se 2 vezes por mês. Essa reunião serve para isso também. E você está convocado. Por quê? Porque a igreja, como eu disse pela manhã, ela tem crescido. E como a igreja tem crescido e ela vai continuar crescendo para a glória de Deus, nós precisamos mudar algumas maneiras como a gente tem feito algumas coisas. Precisamos trazer vocês mais para perto, para que vocês depois tenham liberdade para trabalhar. Acompanhar vocês, ouvir o que está acontecendo, para depois a gente poder ter liberdade e direcionamento para trabalhar. Então, é importante que todos os líderes da igreja venham. Lembra que presbítero e diácono é líder da igreja. Então, presbítero e diácono não está na diretoria de nada, mas está aqui porque é líder da igreja. Ah, eu não posso ir, não tem problema, está tudo bem, mas a gente vai avisar com antecedência, por quê? Para que todos possam se programar. Tá bom? Essa reunião vai acontecer com frequência para que a gente possa acompanhar o andamento da igreja, a gente possa orar pelo andamento da igreja, tá bom? Lembra disso, continua orando por isso. E aí um último aviso importante. Se eu esquecer de alguma coisa, alguém me lembra, por favor, em nome de Jesus. Último aviso importante. Semana que vem, nós temos um tempo muito especial para comemorar os 27 anos de organização da nossa igreja. A gente já tem comemorado. Hoje pela manhã a gente teve a presença do coral do Vinde Meninos. Hoje à noite a gente ordenou os nossos diáconos. E na semana que vem o reverendo Rafael Correia Batista, pastor da Igreja Central de Itapetininga, vai estar conosco. E aí, para deixar bem claro, na escola dominical pela manhã e também no culto à noite. Vai ser uma bênção. Eu quero te convidar para esse tempo, eu quero te convidar a trazer
convidados, nós vamos ter um tempo de festa, um tempo muito precioso na presença de Deus, e nós vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, tá bom? Então, venha, chame visitantes, vamos encher a igreja, vamos fazer a junta diaconal trabalhar, esses meninos que acabaram de entrar, para eles ficarem doidos aqui, colocando cadeira no corredor, vamos fazer isso, vamos treinar eles assim no susto, tá? E a gente vai caminhando. Brincadeira à parte, me ajuda com isso, tá bom? E a gente vai crescendo, vai trabalhando, e Deus vai abençoar a vida da nossa igreja. Tudo bem? Eu estou esquecendo alguma coisa, André? Você sempre na minha cabeça? Não? Hoje eu guardei tudo. Graças a Deus. Vamos então nos despedir, eu espero você à porta. Muito bom ter você aqui. Que Deus te abençoe. Tenham todos uma boa semana.